A Cristiane Ribeiro, a antagonista da minha história, é uma facção que só no final são descobertos como Quem fizer, um, quem a fizeram. causa de dar tudo errado. Cristiane, você precisa ver se durante a história as coisas dando errado, se elas são críveis, sem o leitor saber que essa facção é responsável. Porque se tem antagonista na história, é legal antagonistas agirem e o leitor entender que está rolando ali. Se for tudo muito surpreendente, tudo vindo do nada, você tira um pouco da atenção, mas tudo bem, não estou lendo, não sei. É só que é uma característica, tá? Se existe o seu personagem contrário aí, é bacana você entender. Pode ver as histórias que pegam, né, pegam o interesse. Pode ver como os antagonistas, eles têm presença. E alguns antagonistas são mais fascinantes até que os protagonistas, né? O Hannibal é um exemplo. Ele é horrível, mas ele é fascinante. É interessante a gente entender. Pode haver surpresas. Aliás, é legal o antagonista causar surpresas. Mas é legal ele ter presença, é legal você entender o que está rolando ali. Não vi do nada. Francisco Júnior, um dos antagonistas que mais gostei foi o Jefferson Hope, do Estudo em Vermelho, primeiro livro do Sherlock Holmes. Quando descobri a motivação do personagem, ele passou de vilão para justiceiro. Francisco, aí você está dizendo uma coisa que é justamente o que acontece muito na literatura. Muitas vezes o antagonista não é mau, ele só está sendo motivado por algo que vai contra o protagonista. Os efeitos das ações do antagonista podem até ser muito ruins, mas muitas vezes não é porque aquele ser é malévolo, não, é só porque ele quer alguma coisa que, né? É mais bacana quando você entende, você até pega meio lado dele, exatamente. Na verdade, é um microcosmo, uma lupa sobre como é a nossa sociedade, né? Que nós todos, como cidadãos, nós estamos sempre em choque de interesse Isso, com tudo, no transporte público, no trabalho, em qualquer lugar, você tem alguém que você está sempre tendo choque, né? Você está conflitando. sim. Tanto que, eu volto a dizer, né? Por favor, observe em volta. Porque você vê pessoas com motivações que venham atrapalhar algo que você queira, você já tem aí um conflito perfeito que você pode incluir numa história. É só que na história, em geral, é um pouco mais focado, né? O antagonista, ele realmente quer muito alguma coisa que atrapalha muito o protagonista. Não é algo que o protagonista pode deixar para o dia seguinte, deixa para mais tarde, não. Para rolar a história, tem que realmente levar a um ponto crítico, que provoque ação, porque a história é sobre ação, né? Sobre algum tipo de movimento. Mas o antagonista pode ser super compreensível, o leitor pode gostar. Sim. E a Natália Croft, que é prima da Lara Croft, o meu antagonista é um alienígena que possui a inteligência artificial de um androide, melhor amigo do protagonista, e deseja exterminar os tripulantes da nave espacial para evitar que os humanos invadam o planeta. É um alienígena que tem inteligência artificial. Não, pelo jeito ele possui inteligência artificial. Na verdade, ele toma conta da Ah, inteligência artificial do absorve. Android. Ó, que bom. Então o seu é um antagonista poderoso, né? Poderoso e que ainda se apropria de informações, de inteligência, né? Para lidar com os inimigos, né? No caso, se ele quer matar, então ele considera os humanos inimigos, né? Então, tá, interessante, interessante. Um alienígena que é capaz de absorver o conteúdo de um Android é um antagonista interessante. Você está jogando aí um inimigo que possibilita bastante encrenca para essa tripulação. Muito bom.
E, na verdade, se ele simplesmente quer evitar que os humanos invadam o planeta dele, né, é compreensível a motivação. Tá bom. Anderson Duarte. O antagonista do meu só quer se alimentar e o protagonista não deixa. Vai ver, o protagonista é o vilão. Gente, assim como o antagonista é legal que seja humano, que ele tenha qualidades e defeitos, o protagonista é idem, tá? O mais interessante é que o protagonista não seja todo bonzinho, que ele tenha um lado podre, que ele tenha as suas fraquezas. Aí é que o jogo é interessante, né? São dois seres se enfrentando com interesses diferentes. Isso cria história. E o Kylon, minha antagonista é uma mulher elegante e misteriosa que abusa do luto e melancolia do protagonista para torná-lo um narcisista sem moral. É uma manipuladora soberba. Kylon, tá bom, você tá vindo aí com uma antagonista que é manipuladora. Mas você, veja, quando você monta a estrutura da coisa, o protagonista precisa querer algo e o antagonista atrapalhar, tá? Você não pode fazer o protagonista ser inerte, senão ele não é protagonista. Então, a mulher elegante que abusa do protagonista, tá, e ele faz o quê? Né? Tem que ter um jogo, tá? Senão você. A mulher misteriosa é que é a protagonista da história, porque é ela que está agindo. O protagonista precisa se mexer, não pode ser vítima apenas, né? Não pode ser inerte. A ideia sempre do centro de uma história é ter algum movimento, nem que seja um movimento psicológico. Né? O Beto Fernando está falando aqui. O difícil, porém interessante, seria um antagonista vilão tão bem feito que o público fique literalmente dividido na torcida entre o vilão e o herói. Exatamente. Aí funciona bem. Exatamente. Vide no cinema o Coringa. É isso aí. As pessoas ficam assim. Esses justiceiros, né? Que fazem barbaridades, mas por uma razão forte. Que, né, as pessoas até acham compreensível. Sim, exatamente isso. O Batman é um Batman protagonista... é super esquisito, né? Vamos combinar. Não, né? A Ele é ética tão doidão jogo... quanto o Coringa. Exatamente. Né? Se olhar bem para o Batman, ele, né? Ele tem um pé na maluquice forte. Exatamente. É um maluco com dinheiro. e bastante traquitana. Mas é isso mesmo. Fica bem interessante. Mas o mais interessante é que conflito. Eles queiram coisas que sejam impossíveis de conviver. Tá? É isso que torna a história... Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.